muito importante é falar antes de falar da divina vontade, ou ver o que não é a divina vontade, Va per la fila. para que tudo fique mais claro desde o início e não se tenham essas dúvidas, não? Que, né? Com muitas vezes a gente vai caminhando, né, por o caminho da divina vontade, mas tem muitas dúvidas, que é isto, que é aquilo. Então vamos a deixar claro o que não é o primeiro, tá? Essa coisa é muito importante, esclarecer tudo isso desde o início. Então, vamos falar pontos bem concretos. Não vai ser coisas aisladas, não, pontos bem concretos, para que fique bem importante, que fique bem claro o que é isto, tá bom? Então, no primeiro ponto, que não é a divina vontade, uma das coisas mais importantes que não é, é que não é uma espiritualidade. Tá bom? Não é uma espiritualidade, porque por aí você tem essa confusão que é uma espiritualidade, não é, tá bom? Não é uma devoção, ponto mais importante também. Não é um movimento espiritual, tá? Não é um caminho de virtudes, não é um conjunto de práticas piedosas, de orações, de práticas humanas, né? De cânticos, de jejuns, etc. Não, não é isso. Não é fazer parte de um grupinho. Eu acho que vocês têm que ter uma caneta, né? Para escrever tudo isto. Porque é muito importante, é uma realidade, porque a gente vai caminhando com isto e muitas vezes se apresenta todos estes Ay, erros, bien alto. sim? Bueno, então, se apresentam todos estes erros nesse caminho. Então, por isso é muito importante que as pessoas conheçam que isto não é a divina Lo vontade, cojo en el librito. tá bom? Una de dos, Sim. pero con. Então, vamos a continuar com esses pontos. Não é fazer parte de um grupinho, tá? Ou comunidade em divina vontade. Por quê? Porque isto é um caminho entre Deus e a alma, tá bom? É um caminho. É, a gente tem estes encontros muito bom, mas isto é uma coisa interior, tá bom? Entre Deus e a alma. Então, isso El também libro é de muito importante. Horas de la Não tem Paciencia. regras humanas, não é um manual a seguir, não? Não uma combinação de santidade humana com a santidade divina, como muitas vezes as pessoas olham por aí, fazer jejum em divina vontade, orações em divina vontade, ou rosário em divina vontade, tá bom? Depois vamos ir esclarecendo tudo isso, o porquê não é isto. Não é um hábito, uma vida consagrada, não são sacerdotes ou pessoas que falam bem de Deus, não é ir para um monastério, afastar-se de tudo, ou para uma montanha, né? Não é construir refúgios, não tem diretores espirituais, muito menos escolas da divina vontade. E o ponto mais importante disto é que não tem apoios humanos, sim? Então, não sei se ficou claro até agora isto que estamos falando. Espero que sim, mas vamos pouco a pouco. Vamos saber o porquê disto, porque não, isso não é a divina vontade. Mas agora é muito importante deixar claro esses pontos, tá bom? Então, não sei se vocês têm alguma pergunta até aqui. Tudo bem? Tudo bom? Excelente. Então, agora sim, vamos saber o que é a divina vontade. E a divina vontade é voltar a entender que somos, para que fomos criados, saber de onde venimos, né? E voltar a saber de que maneira fomos criados e fomos feitos por Deus. E voltar novamente a viver nessa plenitude do amor. Ay, Dios. É voltar a viver nessa plenitude dessa unidade com Deus. É uma união, e nessa união é uma fusão novamente das duas vontades. Duas vontades. A vontade humana e a vontade divina, fundidas em uma só. Tá bom? Como Jesus fala muitas vezes, uma troca de vida. É viver como verdadeiros filhos e não como servos. Porque os servos seguem ordens. Os filhos não. Tá bom? É recuperar a semelhança divina que Adão perdeu. Ay, esa fila para acá.
no paraíso. E, para mim, em poucas palavras, resumir tudo isto é viver o céu na terra, simplesmente. Não tem mais coisa, tá bom? Eu acho que com estes pontos, a divina vontade, o que é e o que não é, queda muito mais claro, tá bom? Sim? Sim, verdade, Pares. É muito importante entender isso, porque tem muitas pessoas que misturam. Eu acho que no início muita gente mistura, continua com as devoções, não entende direito e E é al- normal, né? É normal, alguns tá? precisam de um tempo para ir entendendo, né? É um negócio diferente, um negócio que tem que ter esse tempo, né? Eu Aham. achei essa palavrinha de vocês, negócio, muito importante para mim agora. Adoro essa palavra negócio, é um negócio É um diferente, né, Pares? negócio, mas é muito importante a gente falar com as palavras certas para que fique tudo claro, né? Também. A comunicação é muito Sim. importante para levar as verdades como Deus quer. Isso é muito importante. Ter a linguagem certo para que fique tudo claro. Isso. Então, sim, como você fala, quando as pessoas conhecem, misturam muito o que é a divina vontade. É por isso que, para mim, falar sempre da divina vontade, ou no início, uma introdução, é muito importante falar o que não é, para que fique claro desde o início. E não sei se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar diretamente, não tem problema, mas se ter muito na mente que isso não é a divina vontade. E o ponto mais importante, acho para mim, o ponto que vocês têm que estar aí anotando com a caneta é que não é uma espiritualidade. Deus tem três obras: a obra da criação, a obra da redenção e a obra da santificação. E justamente a divina vontade é a terceira obra de Deus, que é a santificação do homem, tá bom? Pelo amor do Espírito Santo. Então, não é uma espiritualidade, é uma obra de Deus para nós, sim? Ô, E, Pares, sim, a Roxana Roxana está dizendo que não entende quase nada. É, qualquer, Rosana habla espanhol e está hablando que não entende quase nada. quase nada. Quase nada. Então, vocês podem Bueno, fazer um resumo em espanhol? rapidinho, Né? como Sim, fala, rapidinho, sim, rapidinho. un poco rapidinho, vamos a decir. Bueno, que la divina voluntad no es una espiritualidad, que no hay, que se mixtura mucho la divina voluntad con hacer ¿cómo se llama? Ayunos, oraciones, rosarios, todo esto no es un conjunto de prácticas piadosas, no es un movimiento espiritual, no son devociones, no es un camino de virtudes, no son sacerdotes, no son vidas consagradas, no son personas que hablen bien de Dios, no es nada de eso, no hay directores espirituales, no hay escuelas, no se tienen apoyos humanos, simplemente es una vida entre Dios y la criatura, entre Dios y el alma. Entonces, eso es lo que estábamos hablando y que el punto más importante para que todo quede claro es que la divina voluntad no es una espiritualidad, ¿tá? Que es la tercera obra de Dios y que es el derramamiento del Espíritu Santo y que es simplemente conducirnos, perdón, simplemente conducirnos a la verdad plena, que es Jesús, ¿sí? Eso es lo que estábamos hablando. Rapidín. Será que os irmãos que falam espanhol querem fazer alguma pergunta? Os irmãos que hablam espanhol querem perguntar algo? Bueno. Y lo que decíamos, bueno, un poquito nada más para terminar, lo que es la divina voluntad es vivir el cielo en la tierra, es un intercambio de vida, es recuperar esa semejanza que perdió Adán, ¿eh? Es es volver nuevamente a vivir esa plenitud con Dios, ¿sí?
es tener dos voluntades unidas, la voluntad humana y la voluntad divina, nuevamente en una sola unión, en una sola unidad. ¿Está? ¿Está? ¿Quedó claro? Espero que fique claro. Bueno, que haya quedado claro. Bueno, entonces vamos a continuar no português. Então, vamos falar um pouquinho do Catecismo da Igreja Católica, numeral 67, em donde o Catecismo diz: no decurso dos séculos tem havido revelações ditas, privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, não pertenecem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Então, esta revelação da divina vontade não vem a completar ou aperfeiçoar, não. Vem a dar uma plenitude de tudo o que Deus já fez, de tudo o que Deus já fez. Tá bom? E isto é guiado pelo magistério da igreja, pelo a Santa este, Escritura, né? E essa revelação privada, que é um acompanhamento totalmente da igreja, tá bom? Por isso é muito importante ter a nossa na mão o catecismo da igreja, que nos vai conduzindo, né? Também a essa revelação total que é Jesus e que justamente nos vamos a centrar nisso hoje, tá bom? Então, o numeral Catecismo da Igreja, o numeral 36, diz: a Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Isto é algo muito importante e muito interessante, como a partir das coisas criadas a gente pode conhecer a Deus mesmo, né? Porque são os atributos divinos que refulgem nas coisas criadas, na natureza. É maravilhoso também isso. Mas, o que disse no catecismo, disse, nesta capacidade o homem não poderia colher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. E por que é isto? Porque Deus colocou em nós uma alma, mas nessa alma colocou três coisas fundamentais para poder desenvolver essa vida divina. A primeira é a vontade, a memória e a inteligência. Tá bom? Então, isso vai resplandecer nessas potências da alma a Santíssima Trindade com essa união de vida. E o numeral catecismo, no 45, onde diz: o homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós, por interior, minha vida será verdadeira. Então, pela vida de Deus em nós, essa vida verdadeiramente inteira em Ele, minha vida vai ser verdadeira. Vamos ter verdadeiramente essa comunhão com Deus. E vamos a encontrar nossa felicidade, a verdadeira felicidade que é viver unido totalmente a Deus. Sim? Então, a divina vontade é algo muito diferente do que conhecemos habitualmente até agora. Jesus vem novamente abrir o, o caminho, né, para a santidade divina, que justamente é a primeira santidade do homem, quando foi criado e que Adão perdeu como pecado original.
A divina vontade é a santidade primária que Deus deu ao homem desde o início e a santidade mais antiga. E agora Deus quer levar-nos novamente de volta através de tudo o que aconteceu ao longo da história. Desde o Antigo Testamento, que inclui Abraão, tudo isso, Noé, Moisés, os patriarcas, os reis, os profetas, né? Até a venida de Jesus para reabrir novamente o caminho perdido através da redenção. Essa santidade primária que Adão perdeu, que é a união de Deus com a criatura, que agora Deus quer devolvê-la de novo para santificar ao homem pelo Espírito Santo, que nos comunica de novo essa união. E essa união é a participação da vida divina e da divina vontade. É o que o homem perdeu. Mas que essa vida de Deus, esse Jesus que estava no primeiro homem, quando ele deu esse sopro de vida, infundiu duas coisas. Bueno, quatro coisas em realidade, né? A vida humana e a vontade humana. Depois, nesse mesmo sopro, o segundo sopro, por assim dizer, ele infundiu o mais importante para que o homem pudesse agir, que é a vontade divina e a vida divina. Então, era uma participação de vida para nós, o que perdeu Adão. Mas Jesus quedou como esse árvore da vida em nós, protegidas, né, pela espada de um anjo, até que o caminho se abrisse novamente, com, como? Como o início da redenção, sim? Até aqui, tem alguma questão, alguma pergunta? Tudo bem? Kalina, Daniele? Ah, sim, Pare, só uma pergunta. Desculpe. Sim. pode falar, Antônio. Obrigada. Disse agora que a árvore da vida, Uhum. que foi atravessada por uma espada, Sim. por um anjo, para que, como diz o Doutor Salvador, não fosse o homem tomar posse e ficar com a vida eterna. E, portanto, disse que a árvore da vida é Deus? É Disse Jesus. agora o que pares? É Jesus. É a divina vontade que quedou como centro. Certo, está É bem. é Jesus por quê? Porque quedou como centro de vida, não Branche, mas para estar como centro de vida dos atos do homem, mesmo que ele não esteja atuando na divina vontade, tá? Porque todo o sustento da vida de todos nós é esse Jesus dentro de nós como árvore da vida, tá bom? Feito. Claro, Só que o obrigado. caminho estava fechado, né? Fechado, Claro, totalmente claro. cerrado, para que a criatura obrasse nele, tá? Mas quedou como centro de vida, além disso, Jesus mesmo. E por isso é que Jesus pode sentir todas as dores de todas as almas, todos os pecados, todos os maus pensamentos, porque Ele está dentro de nós. Sim, claro, isso nós aprendemos no catecismo, de facto, Deus é a fonte de toda a vida. Ele é que nos permite respirar, é que permite o batimento cardíaco. Se ele cessasse, nós morríamos, caíamos para Exatamente, o lado. exatamente. Quando Ele retira a sua vida dali, nós morremos. Tá? Mas quando Ele está como centro, todavia nós temos essa vida, mesmo que estejamos pecando, ¿eh? Por isso que vamos a ter uma dimensão totalmente diferente do que é o pecado, do que o que fazemos a Deus com nossa vida, tá? Porque Deus sofre tanto, porque somos parte dele, não somos separados dele, somos parte da sua vida. Tá bom? Então,
Eu queria perguntar para os irmãos que hablam espanhol, ¿se tiene algo que queiram perguntar ou se não entendem? Kalina, eu morei no Brasil quando era pequena, assim que mais ou menos vou entendendo com o portunhol, assim que fica tranquila, eu desde a Argentina se entende. Que bom, seja bem-vinda, Gabi. Bueno, Então, então vamos continuar, sim? O homem participava do ser divino, e foi através desse sopro divino que ele tinha infundido a vida divina e a vontade divina, como a gente falou. Ele tinha essa unidade com Deus por participação. Não havia mistura de nada. Não havia mistura de santidade humana e nisto nem aquilo. O homem foi criado e feito para viver nessa santidade, para viver nela e ser o paraíso de Deus. E ao mesmo tempo também Deus ser o paraíso dela, da sua criatura, tá? Adão, antes da desobediência, só conhecia a santidade divina, vivia nela. Adão vivia nessa santidade continuamente. Não havia separação entre Deus e a criatura. E agora o que quer fazer Deus? Quer trazer-nos novamente a essa vida, a essa finalidade da criação, que o homem viva essa santidade continuamente nele e que viva nessa plenitude de Deus. Então, isto é uma união de duas vontades: a vontade humana, como já falamos, e a vontade divina. É uma só, que é a vida divina na criatura por meio dessa fusão. A vontade humana e a vontade divina devem tiver uma união de amor, de modo que não pudessem ser distinguidas uma de outra. Tá bom? É uma troca de vida, entender isto, é uma troca de vida em que nós damos nosso querer, ou seja, o famoso eu, para adquirir o divino e viver o céu aqui na terra. Mas, para isso é muito importante responder as perguntas fundamentais. O que o homem vem se fazendo desde que perdeu essa unidade com Deus, e as quais não conseguiu responder plenamente, porque perdeu a ciência infusa, porque perdeu essa unidade, porque não sabe quem que realmente é. Mas quais são essas perguntas fundamentais? É muito simples. Eu acho que você já ha escutado muitas vezes essas perguntas. Você mesmo se ha feito essas perguntas. As perguntas é o que é o homem? O que somos nós? Por que estamos aqui? Para que fomos criados? Qual é o propósito para o qual fomos criados? Muitas vezes a infelicidade da natureza humana é por isto, porque não sabemos quem somos, o que somos. Então vamos falar uma coisa muito importante do cardeal Ratzinger, né? Quando ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e que ele abriu oficialmente a causa da beatificação e canonização de Luisa Picarret. E ele abriu também todos os seus escritos, né? Ele sacou todos esses escritos à luz. Então vamos a ler um pouquinho do que ele dizia e este de como chegar a ser esse homem, tá bom? A ver, uma pergunta por aí ou uma manita, uma mão. A Antonieta, pare. Sim, desculpe lá. Há momentos falou que o homem tinha vida divina, foi feito para viver em santidade e disse que, portanto, era o paraíso do homem e o homem era o paraíso de Deus e vice-versa. Disse, Uhum.
participação. Por Qual participar. é a oposição à participação? Não é? Porque, por exemplo, o que Deus é por natureza, nós vamos ser em graça. O que Maria foi, não é? Pá, aqui diz por participação. Qual é a oposição à participação? A participação é justamente participar dessa natureza divina, mas pelo a graça, como um dom, tá? É Nós um dom. agora vai ser, É, agora, não é? Quer dizer, nós, isto é, quem for. não, não. Não é que a gente tenha essa natureza divina, não. É uma participação desse ser divino com, como a graça, com a graça. Então, é isso. Adão também era por graça, não por Sim. natureza? É tudo. Adão também. O único que tinha essa natureza é Jesus. E nessa Perfeito. unidade, e nessa união hipostática, ele é o único que tinha essa natureza. E vai ser o único, tá? Os demais, até a Nossa Senhora, é por graça. Mas isso não é o importante é que eles comunicam essa natureza divina para que nós podamos ter e viver nessa vida, tá? Isso é o verdadeiramente importante. Nós, Deus por natureza, nós por graça. É isso, a diferença. Então, vamos a ler isto do cardenal Ratzinger, né? Em 2001, 30 de junho, onde disse, onde falava sobre a nova evangelização e dizia ele que somos um projeto incompleto, que nossa vida é uma questão aberta, um projeto a ser concluído e afirmava que a pergunta fundamental de todos os seres humanos é como se realiza esse processo de nos tornarmos homens? Como se aprende essa arte de viver? Qual é o caminho para essa felicidade? A pergunta ele mesmo respondeu dizendo que Jesus, no início da sua vida, afirma: Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres. E isso significa eu tenho a resposta para para a sua pergunta fundamental. Eu lhes mostro o caminho da vida, o caminho da felicidade. Eu sou o caminho. Evangelizar significa mostrar esse caminho, ensinar a arte de viver. Aqui está a resposta para essa grande questão. Como se tornar homem? Qual é o caminho? Como se realiza? E o que é ser homem? A resposta é muito simples. É Jesus, tá bom? Poderíamos dizer agora que para alcançar uma compreensão plena do nosso projeto, não basta saber quem é o homem. A resposta já está dada, a gente sabe que é Jesus. Mas é preciso também responder à seguinte pergunta: o que é o homem? Ou seja, conhecer plenamente a Jesus, já que Ele é o nosso caminho, o nosso modelo, a nossa vida, aquilo que devemos aspirar para nos tornarmos verdadeiramente homem, tá bom? É aqui que nos conectamos com Sua Santidade São João Paulo II, que ao falar sobre ao mesmo tema dizia que devemos nos abrir totalmente ao Espírito Santo, porque Ele nos vai dar essa comunicação desse Jesus pleno, tá bom? Eu não sei se vocês estão entendendo alguma coisa, mas isto é maravilhoso, ao menos para mim. O falar tudo isto, falar destas verdades, falar do que fala da igreja mesma, é maravilhoso, né? Que tudo está dito aí. Então, entendo tudo isto e que tudo está dito, ou seja, que o homem deve encontrar sua explicação e a sua compreensão em Jesus.
que o homem Deus, Jesus, deve ser nosso modelo de vida. Isso é o mais importante para nós. E vocês têm que ver sua vida, e se vocês vivem verdadeiramente com esse modelo de vida que é Jesus em vocês. E se não, se vocês não têm esse modelo de vida, vocês não precisam perguntar-se por que não têm esse modelo, tá? Porque nós temos que ter essa santidade totalmente nele. Para isso é que ele vino, para isso é que ele se manifestou, não somente para salvar nossa alma, não, sino para nos levar a esse caminho da adquisição da natureza divina, claro, pela graça. Mas é incrível que nós podamos tornar-nos parte dele, tá? Tudo bom? Até aqui? Então, depois, esse cardeal se converteu em papa, né? E ele falou isto em 10 de março de 2011. E diz: penso que, se o mundo de hoje tem curiosidade em conhecer tudo, muito mais nós devemos ter curiosidade em conhecer a vontade de Deus. O que poderia ser mais interessante, mais importante, mais essencial para nós do que conhecer o que Deus quer? Conhecer a vontade de Deus, o rosto de Deus. Vocês sabem qual é o rosto de Deus? O rosto de Jesus. O rosto de Jesus. Então, quando a gente vê a Jesus, está vendo o Pai Celestial. O pensamento feito vida nele, em Jesus. Isto é uma verdade muito importante, o pensamento feito vida em Jesus. Então, essa curiosidade nós deveríamos de ter continuamente, conhecer esse caminho, conhecer verdadeiramente qual é a vontade de Deus, viver, não somente conhecer, sino viver nela, dentro dela, tá? O Depois, o Pares, 29, Pares, sim? Juan Uribe está hablando aqui que si es maravilloso, está unida mi inteligencia, alma y voluntad a ser vida divina. É isso. Uma das coisas mais importantes, acho, para mim, é essa disposição, ter aberta a alma para receber essa comunicação de Deus e que Ele fale dentro de nós para poder completar verdadeiramente nossa vida nele. Então, muito importante ter essa disposição e abrir nossa alma, nossa inteligência, nossas potências para poder receber essa comunicação do Espírito Santo, que simplesmente seja o amor feito vida, né? Através das verdades e que é o amor do que é Jesus mesmo. Porque o amor de Deus, essa manifestação é, é nessa humanidade de Jesus. E esse Pai, nosso Pai, é o que nos quer comunicar. E essa comunicação lhe toca ao Espírito Santo. E por isso este terceiro fiat é a manifestação dessa terceira obra, é pelo Espírito Santo, tá bom? Porque é a comunicação desse Jesus pleno, tá? O Como Pares, dizia, como dizia o catecismo, não vem a completar, sim, vem a dar a plenitude do que é Jesus, tá? eu Sim. queria perguntar para os irmãos que falam espanhol, que eu pus a legenda, e se está melhor assim, está melhor dos subtítulos em espanhol? Não, não sei. Sí, igual se entiende súper bien. Ah, então, muitas graças. Então, vamos continuar com o que disse o Papa.
Benedito, o 29 de junho de 2011. A amizade não é apenas conhecimento e, acima de tudo, comunhão de desejos. Significa que minha vontade se volta cada vez mais para o sim da adesão à vontade dele. De fato, a vontade dele não é para mim uma vontade externa e estranha, a qual me submeto mais ou menos de boa vontade. Não. Na amizade, minha vontade se une à dele à medida que vai crescendo. A vontade dele se torna minha. E é exatamente assim que eu me torno eu mesmo. Isto é algo interessante, né? Onde chego a ser eu mesmo? Com ele em mim. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nele minha vida tem razão de ser. Porque me torno eu mesmo. Por quê? É Deus muito simples. criou-nos, Deus criou, portanto, quando nos criou, eh, que- eh, eh, criou-nos já com a vida que Ele queria que nós fizéssemos. Só que Uhum. nós não fazemos. E então, ao fazermos a vontade, ou vivermos vida divina, ou vivermos na vontade divina, vamos fazer, ou melhor, cumprir o projeto que Deus tinha desde o início para nós. Será isso? Era isso que É um pouquinho mais profundo disso. Eu me torno eu mesmo quando estou nele, porque é onde encontro minha essência, é onde encontro minha verdadeira personalidade e é onde encontro a manifestação que Deus deseja de mim e para todos nossos irmãos. Esse tornar-me eu mesmo é ser com Ele, tá bom? É uma coisa maravilhosa, né? Porque agora a gente vai saber quem é, porque toda a sua vida vai fazendo coisas contrárias a Deus. Isso não é sua vida, essa não é sua personalidade, isso não é o que Deus fez para você. Não. Ele quer encontrar sua manifestação em você, seus atributos, sua plenitude, suas qualidades, seus efeitos, tudo. E ali eu me torno eu mesmo com Ele. Aí eu sou com Ele. Vocês querem saber quem são vocês? Vivam nessa unidade verdadeira e ali vão encontrar sua personalidade, sua essência verdadeira, sua manifestação que cada um tem que dar para Deus, porque cada um de nós somos totalmente diferentes e uma manifestação diferente de cada um de nós, tá? Tudo bem? Até aqui? Então, o Papa diz no 1º de fevereiro de 2012 que há uma terceira expressão da oração de Jesus e é a expressão decisiva, onde a vontade humana se une plenamente à vontade divina. São Máximo Confessor afirma que, desde o momento da criação do homem e da mulher, a vontade humana está orientada para a vontade divina e a vontade humana é plenamente livre e encontra sua realização precisamente no sim a Deus. E qual é esse o sim? Esse é o fiat de cada um de nós. Dizer que sim para Deus. Dizer faça-se agora em mim. Faça-se
a sua vontade verdadeiramente em mim, nessa fusão total com Ele. Ali é quando eu encontro verdadeiramente meu caminho, o que devo de ser como homem ou como mulher, tá? Jesus nos disse que o ser humano só alcança sua verdadeira grandeza, só se torna divino ao conformar sua própria vontade à vontade divina. É isso que Jesus realiza no Getsemane. Ao conformar a vontade humana à vontade divina, nasceu o homem autêntico e nós somos redimidos. Então, isto é muito importante. Quando Jesus fecha todas as portas para a vontade humana, nós nascemos novamente nesse homem autêntico, nesse homem divino e somos redimidos, né? Somos plenamente nele já. O que falta? Falta a nós completar esse nascer novamente nele. Mas o caminho já está aberto, porque o caminho da redenção já foi feito para nós. Então, no livro que o Papa escreve, Jesus de Nazaré, ele fala, onde ele escreve isto: existe uma vontade de Deus conosco e para nós, que deve ser tornar o critério de nosso querer e de nosso ser. E agora sim, o meu querer, esse eu, simplesmente quer essa vida e quer ser, que tenha essa plenitude em meu ser. Então, ele diz, ali onde se cumpre a vontade de Deus, ali está o céu, pois a essência do céu é ser uma só coisa com a vontade de Deus. Então, não precisa ir para nenhum lugar. Ali onde se faz a vontade de Deus é o céu. Ali está o céu. E se você está fazendo unido nessa total união com Deus, ali está Deus mesmo e aí está o céu inteiro. E aí está toda minha essência de meu ser. Tá bom? Eu não sei se até aqui vocês têm alguma pergunta antes de continuar. Tudo certo? Tudo certo. Eu posso aproveitar e fazer uma pergunta? Desculpe. Sim? Portanto, Deus fez Jesus, na obra da redenção, refez todos os atos de toda a família humana, do passado, presente e futuro, que estão todos em ato, sim? Eu agora posso entrar no ato único, ir tomar posse desses atos e refazer os atos de todas as criaturas, isto é, porque Deus Pai não permitiu que Jesus completasse a obra toda, porque, pelo nosso livre-arbítrio, teríamos nós que fazer uma parte, não é? Falta completar, não é? Falta-nos a nós completar o que falta à paixão de Cristo. Pronto. É. E então eu posso tomar posse desses atos e substituir os atos de todas as criaturas e oferecê-los ao Pai, que ao fim e ao cabo são os atos de Jesus. Isso está correto, é um giro. É um giro, sim. E está É um correto isto giro. que eu disse, está certo. Está certo. Agora nós temos que completar essa vida que já está nele, que ele já tem, que ele já fez. Nós temos que Certo, completar com nossa liberdade, né? claro, Aceitar novamente essa vida que ele já tem, que ele já deixou para perfeito, cada um de nós. Mas nós temos exato. que aceitar com nossa liberdade, com nossa disposição. É isso, nada mais. Só isso. Certo, mas Paris, a pessoa faz um dia esse giro e fica, como quem faz é Deus, não é? Que são atos eternos, infinitos, eu fiz esse giro uma vez para todos os atos, vou Está, voltar a fazer esse giro outra vez, não é necessário. Ou
Explique-me. Quando você tenha como propriedade esse giro na sua alma, você não precisa estar falando novamente todo o tempo disso. Já está Perfeito, ali, porque já tomou posse disso. perfeito. Bom, E Obrigada. agora, e agora todos os seus atos, como falam, agir, sim? vamos, vamos, Paris. Todos os seus atos estão ali para que você possa agir, Atuar, Agir, sim. agir. Agir ou atuar. agir ou atuar em Jesus. E não importa o que está acontecendo, agora estamos falando da divina vontade, mas nossos atos estão submersos nele, fundidos nele, está acontecendo isso que você falou. Porque eu já E tenho não só essas para mim, mas para toda a família humana, ou não? para todos, Como eu, quando fiz o giro, para pus a todos, intenção de toda a família humana, será? para na divina vontade é um ato completo. Nesse ato completo está toda a família humana, desde o Passado, presente e primeiro futuro. homem, desde o primeiro homem até o último, ou todos Perfeito. as criaturas. Mesmo que você não sepa quantos atos são, a divina vontade sim. E Obrigado. essa intenção de estar girando nesses atos para refazer, para amar a Deus, para colocar a vida divina em cada um deles, isso se está estendendo continuamente para todas as almas, desde Adão até o último homem, tá bom? Perfeito. Eu posso agora perguntar outra coisa, mas, por exemplo, vou agora à rua, vejo um jovem drogado, tatuado, ou uma miúda, uma rapariga. Eu posso, pese embora já ter feito esse giro, mas posso naquele momento reparar Jesus, voltar a fazer mais ou menos isso, não? O que você tem nesse momento? Eu tenho compaixão, quer dizer, eu vejo que Jesus Não, está a não, sofrer e então, não, não. Não tem compaixão. Você tem a sangue de Deus, suas lágrimas, sua vida, perfeito. teu amor em você para dar a ela essa ajuda A e ele e para, a todos. e Perfeito, para, e para estender nela a todas as almas e lavar a todas as almas. Você tem perfeito, não a compaixão, você tem perfeito, o amor divino em você para lavar perfeito, essa alma e a todas as almas. perfeito. Obrigada. E posso juntar essas lágrimas e esse sangue de Jesus às lágrimas de Maria também? Ou Todo não é necessário? também. Posso. Então, todo, as Ok. lágrimas de nossa mãe são as Ai, mais obrigada. preciosas. Obrigada, Carolina, por me convidar. Ah, As lágrimas, sempre, eu te espero sempre, esperamos sempre você aqui as lágrimas de conosco. as lágrimas de Nossa Senhora são as mais hermosas que podemos ter para nossas almas. E são mesmas essas lágrimas as que levam a seu filho, tá? Você tem todo na divina vontade, não carece de nada. Por isso que na divina vontade não se pede mais, porque você tem a todo Deus e quem tem todo Deus nada falta. Simplesmente, não se pede mais, não tem que pedir mais. Tem todo Deus, de todo Deus. Pelo amor de Deus, tem todo Deus, tem todo Deus. Não precisa mais de nada, mas que dar, como Ele se dá continuamente a nós. Você vê a sua vida como está cheia do amor de Deus por todas partes. Está cheia do amor dele. Quando você descansa, quando você tem um carro, um auto, quando você toma um bacinho de água, um cafezinho, quando você vai ao banheiro, quando você fez suas coisas da vida, está cheia desse amor por todas partes. Esse é um dar-se continuamente para nós. E agora nós, se temos toda essa vida, nós nos damos a Ele, além das criaturas, tá? Ô, Paris, foi muito importante para mim também essa pergunta da Antonieta, porque ontem mesmo eu estava refazendo os atos, meu e de outras pessoas. E essa pergunta dela foi interessante. Quando eu refaço os atos, por exemplo, de um filho,
eu preciso fazer isso mais de uma vez ou só uma vez? Eu coloco. E outra coisa, porque existe uma oração, assim, bem comprida, onde você vai refazendo cada passo, desde a concepção daquela pessoa, ou eu simplesmente preciso tomar todos os atos que Jesus fez pelo meu filho e, Você, é, você e pode, oferecer a Deus. você pode fazer as vezes que você quiser, porque é um ato novo. Além que você não fale novamente isso, isso já está em ato em você, porque já adquiriu essa propriedade em você. Por isso que ir recorrendo às obras de Deus, que é girar, é tomar possessão de tudo isso, para que você tenha isso nato continuamente. Além de que você não fale nenhuma coisa. Mas quando se apresente a ocasião de refazer novamente os atos de seus filhos, de alguma pessoa, de você mesma, você pode colocar, porque sempre vai ser um ato novo para Deus mesmo. E eu só preciso fazer isso assim, tipo, eu entro na divina vontade, eu tomo todos os atos que Jesus refez pelo meu filho e aplico esses atos à sua alma. É só isso? Ou É eu é isso, preciso é isso, percorrer? mas vamos a lembrar uma coisa muito importante, que nessa alma você vai colocar a todas as almas, porque a divina vontade é universal. Não é Sim, não é para uma só alma, para dois, para três, não. Não é para um tempo, para isto, para aquilo, não. É para todas as almas. E esse ato vai para todas as almas. Porque senão fica um ato pequeno, um ato assim. menor, e o ato da divina vontade é um ato eterno, que se dá Sim. Paris, continuamente. isto que o Paris está a dizer é verdade, Kalina. Eu, quando alguém me pede hoje em dia para rezar, eu própria, para rezar pela minha mãe, que morreu, faço como o Paris diz, eu pego no sangue de Jesus, tomo posse do sangue de Jesus, por exemplo, de Getsemane ou da crucifixão, e vou ao purgatório e cubro todas as almas do purgatório, passado, presente e do futuro, com o sangue de Jesus como refrigério e como sufrágio. Nunca digo a minha mãe, digo todas, automaticamente a minha mãe está lá. Deixei de dizer, nós em divina vontade, como a oração em divina vontade é como uma bomba atómica, nós não podemos querer aplicar a bomba atómica a uma formiga. É É, impossível, não conseguimos. É gigantesco. Por isso nunca podemos pôr, quando alguém me pede, olha, reza porque vou fazer uma operação. Eu, por exemplo, entro no ato único de Deus, não é? Vou ao momento, por exemplo, em que Jesus curou não sei quem e tomo posse desse mérito, desse amor de Jesus e aplico por todos os doentes, por todos. E pronto, eu depois, pare já agora, costumo fazer assim, por todos, e ofereço ao Pai em reparação, reconhecimento, amor, adoração, louvor, e peço que venha o reino de Deus sobre a terra. Está correto fazer isto? é assim. Boa. A divina vontade Isto vai dos para giros é todos. uma história. Ah, muito bom, Antonieta, muito bom. Ai, Então, louvado seja Deus, somos uns miseráveis. a Mas divina muito. vontade é isso, vai a todas as pessoas. É universal. Luciano, Luciano levantou a mão aqui, Paris. Não sei? Ah, Luciano, tá. Sim, Olá, Luciano. oi, Karina, tudo bem? Oi, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Obrigada. Não, só aproveitando esse tema que vocês estavam tratando, é, como que eu faço os giros, né? Como que a gente oferece? Eu simplesmente entro na Divina Vontade. Eu queria falar com o... Não é Pablo, eu confundi o nome Não do Paris, importa, não importa. Pares. Paris. Desculpa, Pares, é que eu lembrei do Pablo. É, uma coisa que eu sempre penso é que a gente está fazendo para Jesus e não para as pessoas. Eu acho que isso ajuda muito a gente nessa questão de, como a Antonieta falou, que é uma coisa gigantesca, né? Porque quando você pensa, tem essa intenção de fazer para Deus, né? No modo divino, correspondendo a Ele na mesma altura, porque você recebeu dele a divindade,
Então, aí você naturalmente acaba fazendo por todos. Eu Uhum, acho que isso sim. ajuda, assim, nessa questão de De, saber, colo ver como quem fala, né? de Para quem que colocar a gente... alguém, alguma pessoa, não simplesmente se dá a todos, vai todos, né? Todos estão ali nessa unidade e você abraça todos nesse ato. Não, não importa. Não, não se torna um ato especial para alguma pessoa, simplesmente vai a todos. E ali já estão as suas pessoas, ali estão seus familiares, ali estão suas pessoas. Então é Sim, um ato. porque Mas Jesus abarca. uma coisa que vamos falar, que é muito importante, é que agora você tem que olhar a toda a família humana como a sua família verdadeira. Porque como a gente falava ali, em cada uma dessas almas está Jesus como árvore da vida. Mesmo que esteja doente, mesmo que esteja crucificado, mesmo que esteja morto, mas ali está Jesus como árvore da vida, sofrendo em cada uma delas. E você precisa ver verdadeiramente a cada um de nossos irmãos como nosso, tá? É muito importante. E entrar na divina vontade é o ato mais importante da nossa vida e o mais importante é quedar fixo nesse ato com ele, não sair dele. Mas se você sai dele porque você trocou novamente a vontade humana e fez algum erro, fez algum pecado, alguma coisa, você tem que tornar novamente essa união, refazer, reparar por aquilo, refazer e adquirir novamente essa união, né? Isso é muito importante. Nosso ato mais importante da nossa vida agora é estar nessa comunicação contínua com Jesus, e nessa fusão total com Ele, tá bom? Nessa unidade. Isso. E ali você pode agir continuamente em tudo. Você pode girar em tudo. Você pode girar na criação, na redenção, na santificação. Você pode girar no Pai, no Filho, no Espírito Santo, em nossa mãe, qualquer coisa. Os santos passados para refazer todos os seus atos, toda a sua vida, mas já estão feitos, né? Por Jesus. Agora você coloca novamente essa vida para dar mais glória, mais adoração a Deus mesmo, por meio desses atos que já estão feitos. A Maravilhoso. Aline, a Aline levantou a mão aqui, Paris. Oi, boa tarde. Oi. Eu tenho uma dúvida com relação ao giro. Por exemplo, rezar o terço é um giro? Rezar o terço, mas a gente fala uma coisa muito importante, a gente está acostumado a rezar o terço e é algo muito bom, né? Mas girar é deixar de rezar o terço para você convertir-se em o terço, é dizer, no rosário, um rosário vivente, viver os estados e mistérios de Deus continuamente em você, que você não precisa um lugar específico para estar girando na paixão, na coronação de espinhos, por exemplo, na Assunção, na Anunciação, sim? Na Uhum, transfiguração, você não precisa um lugar especial para isso, você está girando continuamente, está recolhendo todos esses mistérios em cada um de seus atos. Então você vive o terço vivente na sua vida. É uma diferença imensa. Não é deixar de fazer o rosário, não é deixar de fazer o terço, não, é tornar-se esse terço feito vida na sua vida continuamente. É uhum, uma diferença abismal. E quando você se entenda nisso, você vai dizer, vai viver uma plenitude, porque vai estar nessa anunciação. Você imagina estar nessa anunciação verdadeiramente? Estar com o Verbo tendo, descendendo no seio de nossa mãe e ser parte desse amor? Isso é mais que estar, fazer esse terço. Não sei se me explico, sim, tá? sim. E Obrigada. agora, a magnitude disto é uma coisa maravilhosa, né? Porque viver Deus continuamente em nós e viver todos os seus estados, todo esse mistério divino agora em nós.
É maravilhoso. Acho que você ter a paixão continuamente em seus atos e quando você quiser sacar isso, você tem, como a gente falou, você tem a sangue de Deus para dar a qualquer pessoa, a qualquer situação, ou continuamente, né? A todas as almas. Temos as lágrimas de nossa mãe, as lágrimas de Jesus, para lavar as pessoas, para lavar as almas continuamente. E não precisa de estar em um momento de, de fazer essa oração, sino continuamente está em ato de fazer-se. E isso é maravilhoso. Mas tem que sentir como a propriedade da sua vida isso para que você não fique novamente para trás e não volte novamente para outras coisas. Que como a gente fala, não é uma coisa mal, mas que Jesus nos quer levar a essa plenitude. E essa plenitude é um grau superior ao que a gente conhece até agora, tá bom? Uhum. Sim, Aline?